Hora de falarmos aqui na Rádio Bandeirantes sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre o Janeiro Branco com uma proposta que é convocar o país para um pacto por paz, equilíbrio e saúde mental. É uma epidemia considerada silenciosa e quando a gente divulga alguns dados a respeito de como o Brasil encara o tema, nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, o segundo mais deprimido das Américas, também segundo a OMS, o quarto mais estressado do mundo, segundo dados do Ipsos, e uma nação onde 52% da população considera a saúde mental o principal problema de saúde do país. A gente está com o Leonardo Abraão, que é presidente do Instituto Janeiro Branco. Leonardo, primeiro agradecendo a tua participação aqui conosco. Eu fiquei com vontade de sair correndo depois desses dados, mas é melhor a gente aproveitar esse tempo para exatamente esclarecer tudo sobre isso. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente falar com a sociedade brasileira sobre esse assunto tão importante, saúde mental, qualidade de vida, bem-estar emocional, autoconhecimento, todos os assuntos relacionados à condição psicossocial dos indivíduos, das instituições brasileiras e das nossas relações interpessoais. É verdade, amigo, que os dados mostram que a sociedade brasileira não está bem em relação à sua saúde mental. Esse primeiro dado, a sociedade mais ansiosa do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, já nos deixa preocupados. O fato de sermos a segunda população mais deprimida das Américas também é um problema sério. E ainda tem outro dado, as taxas de suicídio no Brasil têm crescido e dobrado a cada 20 anos, praticamente. Então a gente tem que parar para falar sobre saúde mental, bem-estar emocional e qualidade de vida, de uma forma que as pessoas se sintam interessadas, convidadas, né? Desejantes de fazer algo melhor pelas suas vidas particulares, mas também pelas relações sociais brasileiras. Ô Leonardo, vamos falar de uma coisa que é tabu para muita gente, mas é legal a gente abrir o jogo aqui. A depressão tem idade, tem sexo, tem classe social? Não. Na verdade, qualquer questão relacionada à saúde mental humana, qualquer que seja, ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade, a própria depressão, né, o alcoolismo, que também é um tipo de transtorno, né, o uso abusivo de substâncias psicoativas, qualquer transtorno, qualquer problema que possa afetar a saúde mental de uma pessoa, não tem idade, não tem classe social, não tem etnia. É claro que na nossa sociedade de passado colonial, passado escravocrata, né, em que as pessoas escravizavam umas às outras, a população branca escravizava a população negra, trazida à força da África, é claro que quando a gente olha no recorte interracial, interétnico, a gente percebe que a população negra, especialmente as mulheres negras, elas são mais acometidas por uma série de violências e aí acabam pagando um preço mais alto com a sua saúde mental, a depressão, as tentativas de suicídio, né, os transtornos mentais machucam muito as populações vulneráveis, as classes mais baixas e a população negra por causa desse país que tem um racismo estrutural que ainda não superamos. Mas, apesar disso, os transtornos mentais eles podem sim acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer classe social, em qualquer momento da vida. E é por isso que a gente precisa, meu amigo, e você que está ouvindo a rádio, ou você que está participando do programa e participando do Janeiro Branco, que é a campanha brasileira sobre saúde mental, o melhor que a gente pode fazer é pensar em termos preventivos e pensar em termos longitudinais, cuidar agora para prevenir o amanhã. Cuidar agora, ensinar as pessoas a cuidarem de si, das suas relações, ensinar as instituições a qualificarem as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho, a garantir ambientes saudáveis e inspirar as autoridades a investir em políticas públicas para a qualidade de vida de todo mundo. Para quê? Para que o hoje garanta um amanhã melhor. Se hoje a gente se atenta a essa possibilidade da prevenção, amanhã nós vamos ter menos depressão, menos alcoolismo, menos ideação suicida, menos transtornos mentais e menos violências também, né, de outros tipos, outros machucados. Cuidar agora é a melhor maneira de prevenir o adoecimento amanhã. Mas como é que a gente faz para dar o primeiro passo, ô Leonardo? Porque a gente, assim, o primeiro passo que eu digo é o autoconhecimento, de falar assim, eu tenho um problema, porque eu acho que para muita gente a pessoa se entende como sã e que esse problema é dos outros, não é dela. Isso é uma verdade? As pessoas acham que o problema está sempre no vizinho?
Na verdade, o ser humano ele tem uma certa dificuldade de olhar para si, para dentro de si, e tem uma facilidade muito grande de apontar o dedo para fora e sempre procurar causas externas, que existem causas externas. Acabei de falar da violência colonial, do passado escravocrata. Isso é uma violência que destruiu vidas, deixou marcas e até hoje machuca parte da população brasileira. Enfim, nós temos graves questões externas, mas nós também temos grandes questões e grandes desafios e oportunidades dentro de cada ser humano. Por isso que o Janeiro Branco trabalha com uma visão tridimensional da saúde mental. Saúde mental passa pelos cuidados individuais. Os indivíduos podem, sim, ser ensinados, inspirados, orientados a cuidar da sua saúde mental, ao que possa ser ensinado para os indivíduos. Os indivíduos aprenderam a usar cinto de segurança. Os indivíduos aprenderam a respeitar, ou pelo menos deveriam respeitar a faixa de pedestres. Os indivíduos aprenderam que não pode fumar dentro de avião, dentro de elevador. Os indivíduos já aprenderam que é importante fazer caminhada, corrida, etc. Então a gente pode inspirar os indivíduos a também cuidarem da sua saúde mental. Mas podemos cobrar das instituições públicas e privadas que elas garantam espaços e ambientes mais saudáveis. Não dá para uma empresa, não dá para um órgão público cuidar dos colaboradores ou dos servidores impondo metas inadequadas, metas impossíveis, irrealizáveis, metas que adoecem. O assédio moral, o assédio sexual dentro de ambientes de trabalho tem que ser proibido, coibido, prevenido o tanto quanto pudermos, vários tipos de violências. E não dá para a vida se reduzir apenas a produtivismo insensato, sem sentido, e as pessoas não poderem ter momentos de lazer, por exemplo. E, além disso, as autoridades precisam despertar para o fato de que sem políticas públicas, sem investimentos na rede de atenção psicossocial, sem melhoria nos equipamentos de atendimento às necessidades psicossociais dos indivíduos, da população, onde que a pessoa vai buscar ajuda quando ela está com alguma questão relacionada à sua saúde mental? Então, fazendo isso, cuidando de indivíduos, ensinando as instituições a cuidarem dos ambientes e cobrando as autoridades por políticas públicas, a gente melhora o cenário da saúde mental no Brasil e, aos poucos, nós vamos deixando de ser a população mais ansiosa, a segunda mais deprimida, suicídio crescendo, etc. Algo que possa ser feito. E eu acho que quando a gente vai para a rádio, faz uma entrevista, fala com a população, milhões de pessoas estão ouvindo, elas vão despertando para isso. Tá, como é que eu posso fazer então? O psicólogo do Janeiro Branco, o Léo, está falando, preciso aprender a cuidar de mim. Como? A empresa precisa cuidar das relações de trabalho. Como? E as autoridades precisam de políticas públicas. Como? E assim a gente vai melhorando, amigo. Ô Leonardo, hoje, 7 de janeiro de 2026, como é que o Sistema Único de Saúde trabalha para lidar com problemas para uma pessoa que chegou na ponta, numa OBS, numa localidade, naquilo que cada unidade da federação coloca como serviço público de saúde e diz, eu gostaria de conversar com alguém porque eu acho que eu estou com um problema de saúde mental. Como que o setor público lida? Olha, o Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio da humanidade, o maior sistema público de saúde do mundo, 24 horas, portas abertas, ele tem grandes conquistas, é um patrimônio da humanidade, mas também tem grandes desafios. E dentro dessa rede, dentro do SUS, nós temos a rede de atenção psicossocial, RAPS, e os aparelhos da rede de atenção psicossocial, como os centros de atenção psicossocial, os CAPs. Os CAPs, eles são a porta de entrada para quem procura atendimento ou possui necessidades em relação às suas questões psicológicas, psicossociais. É um sistema maravilhoso, porém, conforme a gente sabe, dentro do SUS, ainda nós precisamos avançar em vários investimentos, nós precisamos melhorar equipamentos, nós precisamos estruturar mais equipes, precisamos desenvolver ainda mais o trabalho intersetorial, o trabalho em equipe. A gente precisa conscientizar desde o pessoal da entrada da unidade de saúde, passando pela recepção, passando pelo corpo clínico, passando por enfermeiros, assistentes sociais, passando por psicólogos, passando por médicos, passando por seguranças. A gente tem a necessidade de mostrar que as questões da saúde mental, quando a pessoa chega com depressão, a pessoa chega num surto, às vezes numa ambulância, num carro da polícia, que é um recurso também para atender quem está em surto, relacionado à saúde mental, quando a pessoa chega, é uma chegada diferente de quem chega com um osso quebrado ou um tiro na barriga. A realidade é outra, porque às vezes a pessoa não está nem tendo consciência de si, às vezes a pessoa está realmente em surto, às vezes a pessoa não está conseguindo responder. Então, nós ainda
temos que avançar na conscientização, na educação e na preparação de todo o pessoal para saber lidar com as necessidades. Por exemplo, quando alguém liga para o bombeiro ou liga para a polícia, os nossos amigos bombeiros e policiais fazem o que podem, mas nunca tiveram profundamente, radicalmente, né, sistematicamente, uma formação para lidar com surtos ou demandas psicológicas ou psiquiátricas. Conversando com bombeiros em cursos, palestras, entrevistas durante a campanha em todo o Brasil, muitos deles falam para mim, falam para a gente do Janeiro Branco, que muitas das vezes que as ambulâncias estão atravessando o trânsito da cidade, a gente acha que foi um acidente, a gente acha que foi uma moto ou alguma coisa assim, mas grande parte são tentativas de suicídios. E eles estão assustados com isso. Então, o Janeiro Branco é uma proposta, é um movimento que nasce no Brasil, nasce em Minas Gerais, alcança todo o Brasil, foi virando leis municipais, leis estaduais, lei federal. Hoje é a campanha brasileira sobre saúde mental, a maior do mundo, acontece em todos os continentes, e tem uma proposta, um pacto. Nós precisamos de um grande pacto, sabe, amigo? Um pacto pela saúde mental, por causa dos dados, por causa dos desafios. A gente tem o SUS, a gente tem a RAPS, mas que são conquistas maravilhosas, mas que precisam ser mais bem cuidadas pelas nossas autoridades. Muitas das vezes, amigo, as autoridades acreditam que cuidar da saúde é só mais máquina de mamografia, que é importante, mas não é tudo. Ou que é só mais exame do pezinho, que é importante, mas não é tudo. Ou prevenir a dengue, que é importantíssimo, mas não é tudo. Nós precisamos de mais investimentos na rede de atenção psicossocial também, paralelamente a toda essa estruturação que eu citei, dengue, pezinho, mamografia, etc. Mas chegou o momento em que não dá mais para desprezar a explosão ou implosão de demandas relacionadas à saúde psicossocial da nossa sociedade. Eu quero daqui a pouco perguntar para o Leonardo, a gente está conversando aqui com o Leonardo Abraão, que é presidente do Instituto Janeiro Branco. Quero dividir por faixa etária, por perfil profissional, tal, mas antes eu quero te perguntar uma coisa, ô Leonardo, que diz respeito à política. Muita gente fala, a polarização política fez com que as pessoas ficassem mais violentas. E outros acham, as pessoas já eram violentas e a partir da polarização política externaram esse sentimento. Essa violência verbal, física e que tem a política como o centro ou um pseudo-centro das coisas, teve que início? Aí vai muita coisa da bolacha, se está fresquinha, da Tostines e tudo mais. Você sabe me dizer mais ou menos como começou essa história? Olha, na verdade, a gente precisa entender que o ser humano, ele é uma entidade biopsico, sócio, eco, técnico, espiritual. O que eu estou querendo dizer? O ser humano é multidimensional. Tem um lado biológico, tem um lado psicológico, tem um lado sociológico, ecológico, tecnológico. Por exemplo, nós temos sistemas respiratório, excretor, né? Temos na nossa biologia pele, carne, osso. Psicologicamente falando, a gente tem emoções, sentimentos, pensamentos, nós temos frustrações, sonhos, raivas. Sociologicamente, nós aprendemos a língua do nosso povo, a cultura do nosso povo, o sotaque do nosso povo, os costumes, etc. Nós somos ecológicos, porque somos um tipo de animal, precisamos do sol, da água, da terra, né, do vento. Nós somos multidimensionais. Nesse sentido, por que eu estou querendo dizer isso? Para que a resposta não seja simplista. Qualquer questão relacionada ao ser humano tem que considerar a diversidade, a pluralidade, a multidimensionalidade do ser humano. Nenhuma resposta sozinha dá conta de qualquer questão relacionada aos seres humanos. Quando me pergunta assim, quando é que começou os problemas políticos, ou a radicalização, ou a polarização, nós temos que lembrar que nós somos também um ser histórico, sociocultural. Aí eu te pergunto, meu amigo, qual é a qualidade da educação pública brasileira? Qual é a qualidade, inclusive, da educação privada brasileira, que muitas das vezes é voltada apenas para enfiar a matéria na cabeça do sujeito para ele passar no vestibular. Ele passa de maneira alienada, ejeta, descarta aquele conhecimento e vai virar médico, advogado, engenheiro e a sua profissão. Ele não absorve o conhecimento de uma maneira orgânica, ele não tem uma relação orgânica, é uma relação alienada, é para passar no vestibular e descartar. Então, tanto a nossa educação pública quanto a nossa educação privada, elas pecam na qualidade da formação crítica do cidadão. E aí eu te pergunto, quem é que está polarizado? Quem é que está radicalizado? Quem é que está matando um ao outro? Quem é que está brigando com a família? Quem é que está virando as costas? Quem é que está indo para a rede social ficar postando comentários de ódio? É um sujeito brasileiro. Vamos lá. Formado dentro de um contexto de qualidade da educação pública e privada? Normalmente, não. É um sujeito brasileiro que, ao longo da sua vida, dentro das igrejas, por exemplo, foi convidado ao raciocínio crítico, a uma fé crítica, uma fé sensata, uma fé racional, uma fé que pensa sobre o sentido da vida para além do fanatismo? Nem sempre.
É um cidadão que foi alfabetizado no contexto de uma leitura interpretativa do contexto de livros, ou é um analfabeto funcional que mal sabe assinar o próprio nome? Normalmente é o que nós temos na média da sociedade brasileira. Então a gente tem uma série de questões. Quando a gente pega a mídia brasileira, é uma mídia voltada para a educação ou para o entretenimento vulgar, é voltado para a educação, a reflexão, o convite, a introspecção criativa, ou entretenimento vulgar, o entretenimento também alienado e sem propósito. Muitas das vezes um entretenimento alienado e sem propósito. Então a gente tem uma série de questões que atravessam a formação da subjetividade, da consciência do cidadão brasileiro, que quando a gente fala em polarização, radicalização, violência, a gente não pode entender, não podemos pensar que esse sujeito ele existe de maneira absorta e desligada de uma realidade na qual a educação é precária, o entretenimento é alienante e vulgar, as igrejas, muitas delas, optando pelo fanatismo insensato e acrítico. Então, nesse contexto todo, chegamos a um cidadão que não tem domínio da história, não tem domínio das ciências sociais, não tem domínio da filosofia, não tem domínio do conjunto de produção teórica, né, dos acadêmicos brasileiros, e aí vai para as redes sociais, ou vai para o palanque, ou vai para o púlpito, emitir suas opiniões extremamente individuais, sem contexto, sem raiz de entendimento acadêmico e sem crítica teórica, entende? Então aí a gente começa a falar melhor sobre essa polarização. Quem é o sujeito polarizado? É um sujeito alienado, é um sujeito que não teve a condição dentro de uma sociedade de passado colonial, de passado escravocrata, com educação precária, com ameaças às democracias, com várias questões que impedem a devida formação da consciência crítica do cidadão brasileiro. A gente segue conversando aqui com o Leonardo Abraão, presidente do Instituto Brasileiro Janeiro Branco. Leonardo, sobre faixas etárias, eu queria te perguntar uma série de coisas aqui, mas cronologicamente, começando pelas crianças. Onde as crianças estão nesse contexto todo que eu citei no início, falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre uma série de situações? E o que a gente tem feito para entender melhor as crianças na mais clara amplitude da saída da maternidade, em que a mãe é obrigada a trabalhar e a criança fica com outra pessoa, seja numa creche ou seja numa babá, vai cedo para a escola. Antigamente as crianças iam muito depois para a escola, então elas vão muito cedo para um outro ambiente com outras crianças e passam por um processo de um ambiente teoricamente escolar desde antes de dar os primeiros passos. Isso modificou a característica das crianças e trouxe algum tipo de impacto nessa avaliação de algum tipo de abalo na saúde mental? Isso aí é parte, inclusive, deveria ser usado até como parte da resposta anterior, porque pensa essa criança que cresce sem o afeto, o contato, né, contínuo com o pai e com a mãe, o tanto de questões, de sentimentos, de dores que ela vai acumulando dentro do corpo, dentro do coração, na alma. Aí vem um contexto depois de desafios políticos e culturais. Por que essa pessoa está radicalizada? Por que essa pessoa transborda e projeta para o universo político as raivas que ela tinha no coração desde a mais tenra idade? Então, por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma análise contínua, transversal, longitudinal, né? Uma análise do comportamento humano, não somente naquele momento em que ele transborda só a ponta do iceberg. Toda a ponta de iceberg é só uma ponta de iceberg. Qualquer violência, qualquer barulho, qualquer explosão, qualquer radicalidade, né? É sempre a ponta. Nós temos que pensar onde é que começou esse novelo. E você citou aí uma situação: crianças órfãos, crianças abandonadas, crianças sem infância, crianças sem o pai, a mãe ou quem exerce papel materno e paterno, crianças que não puderam brincar, né? Quem brinca cresce, já dizia o Winnicott. Quem brinca cresce. Agora, o Brasil é recordista em trabalho infantil. O Brasil é recordista, e aí muita gente vangloriando o trabalho infantil como se fosse a criança um ser em formação que devesse estar trabalhando, e alguém justificando, dizendo, pelo menos não está nisso ou naquilo. Não, não está nisso, não está naquilo, mas também não deveria estar no trabalho, porque quem não brinca não cresce, quem não joga não aprende, quem não dorme não sonha. Quem não interage com outras criancinhas não aprende depois a suportar a opinião contrária e vem para o radicalismo, qualquer que seja, fanático na religião ou na política. Então,
O mais importante que o Janeiro Branco faz é chamar as pessoas a pensarem, nós seres humanos, nós somos uma história. Nós não somos um dado de repente. Não um dado, não é um dado que caiu do céu, alienado, desconectado de uma realidade sócio-histórica, cultural. Nós somos uma história. A gente vem como um curso de água, desde a fonte até desaguar num determinado mar, e percorrendo todo um percurso de vitórias, de conquistas, de desafios, de facilidades, de dificuldades. O caminho é mais difícil para uns, o caminho é muito fácil para outros, e as facilidades também machucam, porque as facilidades impedem a pessoa a desenvolver até capacidades de enfrentar desafios. Enfim, como nós somos sempre uma história em construção, a gente tem que saber olhar para esse curso da vida humana e entender qual é o momento em que a pessoa se encontra, o que ela teve de suporte, de origem, de apoio, né, de oportunidade, o que não teve. Como é que hoje ela enxerga, por que ela enxerga desse jeito? Será que ela está enxergando, a visão dela não está distorcida? A visão dela não está enviesada? Vamos ter paciência de lidar com visões enviesadas, ou nós vamos enviesar nossas visões, distorcer nossas visões, e aí vai ser uma quantidade de cegos guiando cegos, cegos lidando com cegos, né, no verdadeiro ensaio da cegueira, como já dizia Saramago. Esse é o convite que o Janeiro Branco faz, sabe? A cada início de ano, há 12 anos, de uma campanha muito bem sucedida, com amplo apoio da mídia, que sempre acreditou no propósito legítimo da campanha, falar sobre saúde mental, gerar conscientização, convidar os indivíduos e as instituições para dar o melhor de si em prol da construção de um mundo melhor e mais saudável, mais justo para todo mundo. Leonardo, na outra ponta dessa construção etária que eu estou tentando fazer aqui contigo, onde entram os idosos? Os idosos viviam menos. Hoje vivem muito mais, avanços de todas as frentes, da medicina, da área farmacêutica e por aí vai. A gente está sabendo lidar com os idosos, já que eles estão por mais tempo no nosso convívio? Em alguns aspectos, sim. Veja bem que a gente está respeitando as necessidades atuais, né, desse pessoal que está chegando aí aos 70, aos 80, aos 90, cada vez mais brasileiros e brasileiras alcançando 80, 90 anos, e nós temos turismo para isso, nós temos mercado de trabalho absorvendo quem está disposto a continuar dando sua contribuição laboral para a sociedade, nós temos recursos de saúde descobrindo e atendendo melhor as características dessa nova fase da vida, nós temos companhias aéreas, nós temos shopping se preparando para receber essa população. Por um lado a gente está avançando, mas por outro lado, e essa é a realidade é sempre plural, a realidade não é só boa nem só ruim, nem só positiva e nem só negativa. Por isso que ela nos desafia, ela é multifacetada, já dizia Max Weber, sociólogo alemão, ela é plural. E nessa pluralidade nós temos várias conquistas para os idosos, isso é fácil de perceber, mas também temos desafios. Um número gigantesco de idosos abandonados, um número gigantesco de idosos sofrendo de solidão em seus lares, um número gigantesco de idosos que os filhos ou os responsáveis não visitam e não cuidam da maneira adequada, não entendendo que idosos têm necessidades em relação à visão, em relação à audição, em relação à locomoção, né? Em relação à alimentação, em relação a recursos para se sustentarem. Então, ao mesmo tempo que nós temos vários avanços, nós temos vários desafios. E nós não podemos virar as costas para isso. Por isso que a gente precisa ensinar indivíduos a cuidarem de si e dos outros, ensinar as instituições a qualificar as relações de trabalho, né? Supermercados que empregam idosos, por exemplo, shoppings que empregam idosos, estão empregando, mas entendendo quais são as características, os limites, as necessidades particulares dessa fase da vida, e as políticas públicas, né? Por exemplo, imagina a quantidade de idosos no Brasil que não tem condição de nem pedir dinheiro mais, não tem condição mais de produzir, de trabalhar e não tem recursos. E estão morrendo à míngua em viadutos ou em esquinas, uma população que deu a sua contribuição ao longo de toda uma vida e que agora somente políticas públicas, somente a Previdência Social,
Somente a justiça social e a distribuição de renda vai dar conta de cuidar dessa parte da população que nos anos 20, anos 40, anos 80, produziram o que nos trouxeram até aqui e agora estão se encontrando abandonados. Então a gente tem que olhar com solidariedade, compaixão e senso de justiça, né? Desde a Revolução Francesa, a gente falando em igualdade, fraternidade, a gente precisa resgatar esses valores, porque uma parte da população não dá conta mais de entregar o que entregou e precisa que nós jovens agora, os responsáveis pela atualidade, honremos o passado que tivemos, trazidos pelas mãos dessa população que abriu as portas do mundo para a gente e que agora precisa da nossa solidariedade. Ô Leonardo, eu queria falar de A a Z de categorias profissionais, mas eu vou ter que resumir porque o tempo não é tão longo assim que a gente tem aqui à disposição. Gostaria de ter horas e horas para conversar contigo, mas eu quero te falar o seguinte, eu quero falar especificamente de 2 perfis profissionais. O primeiro deles é o perfil do jovem, que está cada vez mais tendo responsabilidades. Se a gente fosse voltar no passado, e eu trabalhei em banco durante algum tempo, se você entrasse numa área de tecnologia com as características de cada época que a tecnologia era capaz de oferecer, mas quem liderava equipes, liderava departamentos, ideias e tudo mais, eram pessoas mais velhas. Tinha muito disso, da pessoa já ter algum cabelo branco para ser líder de alguma coisa ou chefe de alguma coisa. Cada vez mais tem jovens de 20, 21 anos, em áreas principalmente que há algum tipo de envolvimento de tecnologia, que eles são os líderes do processo. E eu queria ouvir de você se o jovem chegou, esses jovens que estão com essa responsabilidade, se eles chegaram a esse posto com a preparação devida ou se estão sofrendo por algum aspecto de saúde mental com isso. Sim, na verdade, não há quem não esteja sofrendo no mundo de hoje. E repito que o mundo é plural e a realidade é múltipla, tem coisas maravilhosas, mas tem desafios desesperadores. Nós não podemos pintar um quadro só em uma tonalidade. A realidade é múltipla, tem coisas boas, coisas difíceis. Dentre as coisas difíceis, nós temos o desafio dessa revolução tecnológica incessante. No século XV, no século XVII, no século XVIII, as revoluções tecnológicas elas demoravam mais para acontecer. O mundo virava de ponta cabeça menos vezes, né? Em 1900 teve uma grande feira de apresentação das novas tecnologias lá em Paris. Aquilo ali demorou muito tempo, muitas décadas, para novas tecnologias substituírem aquelas apresentadas em 1900. E hoje não, hoje a cada dia uma nova tecnologia, a cada dia uma nova disrupção, a cada dia um novo aplicativo, a cada dia uma nova revolução, né? E isso impacta o ser humano. Porque você imagina que lá no século XV ou XVI, a maneira como avós, netos, bisnetos e trinetos viviam era mais ou menos a mesma. Até o início do século XX, não era tão diferente a vida de um neto em relação à vida do seu avô. Tinha diferença, mas não era tão radical assim. Agora, a cada 5 anos, nós temos vidas completamente diferentes, ou menos, né? Então as pessoas estão sendo atropeladas por novíssimas propostas e tecnologias que interferem nas suas maneiras de lidar consigo e com o mundo incessantemente. É uma gaiola louca, violenta, radical e veloz de mudanças a cada momento. Óbvio que isso impacta. E é por isso que o jovem está ocupando tanta proeminência, porque ele consegue lidar mais rapidamente com isso do que as gerações mais velhas. As gerações mais velhas, eu sou dos anos 70, eu tenho 51 anos, eu muitas das vezes prefiro falar ao telefone do que ficar mandando mensagem de áudio. Pessoas que me mandam áudio, pessoas que me mandam mensagem, muitas vezes eu pego e ligo, porque eu sou dos anos 70 que eu resolvia tudo pelo telefone, conversando. Já estou aprendendo a usar redes sociais, mandar mensagem, mandar áudio? Sim, mas eu evito, eu prefiro ligar. Por quê? Porque o meu cérebro, a minha psicologia, a minha alma, o meu costume tem um ritmo. Os jovens, eles já estão influenciados por essa novidade, é muito mais fácil para eles, por isso que é mais fácil eles estarem nessas posições de comando, nessas posições de destaque. Porém, a vida e o mercado de trabalho não é só tecnologia. O que adianta dominar tecnologias, mas precisar fazer reunião, precisar lidar com cliente, precisar lidar com superiores ou subordinados, precisar gerenciar conflitos, e aí falta a experiência. Aí falta a maturidade, aí falta o tempero, aí falta muita coisa que faz com que o mercado de trabalho fique se sentindo angustiado. Temos
um pote de ouro no final do arco-íris. A juventude, a sua inteligência, a sua habilidade, a sua capacidade, a sua disposição. Mas temos um buraco. A juventude e a sua pressa, sua ansiedade, às vezes a sua inflexibilidade, seu autoritarismo, às vezes, né, a sua falta de paciência, a sua imprevisibilidade, né? Enfim, por isso que eu digo, e para a gente encaminhar para o final, conforme você disse que o tempo é escasso, nós chegamos no momento, a humanidade chegou no momento, e tem um outro fator que a gente não considerou, amigo, eu gostaria que os ouvintes considerassem. Nós nunca fomos 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Há 50 anos atrás, quando eu nasci, lá nos anos 70, o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo, nós éramos 90 milhões de brasileiros em ação. Pra frente Brasil, salve a seleção. Lembra dessa música? Há 50 anos atrás, nós éramos apenas 90 milhões de brasileiros. 50 anos, meio século, um piscar de olhos. Nós somos 215, 210. Mais do que triplicou em 50 anos. Triplicou a população em 50 anos no Brasil, e em 50 anos ela dobrou no mundo. Passou de 4 para 8 bilhões, se não me engano. Eu te pergunto, triplicou ou duplicou o número de escolas? Não. De recursos investidos na infraestrutura? Não. De distribuição de renda e justiça social? Não. Então, nós temos tantos desafios, ao mesmo tempo, com uma população beirando 200 e tanto no Brasil e 8 bilhões no mundo, que a reserva de mercado, a concentração de renda, a permanência das desigualdades sociais, né, as ilhas de poder e os mares de miséria, os viadutos cheios e os condomínios vazios, essas questões todas, dentro de uma sociedade de 200 milhões de habitantes e um mundo de 8 bilhões, e com novas tecnologias revolucionando tudo a cada momento, se nós não pararmos para pensarmos sobre nós, sobre as nossas subjetividades, sobre as nossas escolhas, nossos sentidos. Se nós não ensinarmos os indivíduos a cuidarem de si, se nós não ensinarmos as instituições a qualificarem ambientes de trabalho, e se as autoridades não criarem políticas públicas para garantir a convivência harmônica entre todos os seres humanos, nós não vamos sobreviver a nós mesmos enquanto humanidade. Esse é um chamamento que o Janeiro Branco faz. Aproveita a entrada de ano, pensa com seriedade, com criticidade, estuda história, estuda sociologia, estuda filosofia, estuda ciências sociais, estuda literatura. Vamos entender o percurso que a humanidade fez até aqui, porque o desafio chegou. Superpopulação, tecnologias revolucionando tudo a cada minuto, diferentes gerações como nunca na história da humanidade convivendo ao mesmo tempo, escassez de recursos, guerras por petróleo, guerras por água, guerras por terra e a crise climática. O momento é agora de encarar o que nós queremos daqui para frente. Por isso, Janeiro Branco convida a humanidade a pensar em mais paz, em mais equilíbrio e em mais saúde mental. A gente ficaria mais tempo e vou ter que marcar outra entrevista aqui com o Leonardo para a gente tocar esses assuntos mais adiante. Leonardo Abraão, presidente do Instituto Janeiro Branco, você logo no começo disse que falar sobre é o primeiro passo. Queremos dar mais passos. Espero que esse tenha sido útil, viu, Leonardo? Já agradecendo a você. Muito obrigado, viu? Parabéns, esse é o papel da mídia. Você conduziu de maneira muito legal os raciocínios, me fez falar sobre coisas importantes. Espero ter ajudado as pessoas a pensarem sobre isso. Obrigado, gente. Vamos lá. Janeiro Branco 2026, ano novo, vida nova, mente nova. Boa, valeu. Grande abraço. 4h09. A gente volta em instantes aqui. Rede Bandeirantes.